Estamos de volta. Agora vamos falar de um assunto sobre criança e adolescente. Educar, entender e participar da vida dos filhos. Não é uma tarefa fácil, mas com uma ajuda se torna mais simples. E você vai ver agora na reportagem especial. E hoje a nossa convidada é a doutora Alice Asbu, mãe, psicóloga, professora, palestrante e educadora parental. Vamos conhecê-la? Após vários anos atuando em outros estados, a doutora Alice, em 2019, retornou ao Espírito Santo. E é com ela que a gente vai conversar. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Destaque. Obrigada, Grazi. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando desse tão importante tema que é a saúde emocional das nossas crianças e adolescentes. E foi pensando nesse tema que a senhora abriu o consultório, é isso? Isso, eu tive a honra, a sorte, não sei dizer ao certo a palavra, mas de desde o início da minha carreira trabalhar com e para um propósito. Sempre trabalhei no segmento de educação, com jovens, com crianças, e o que me move é esse poder transformador. Então, abrir o consultório vem desse desejo, desse propósito diário de saber que a minha profissão pode contribuir, de fato, deixar um legado. Como que funciona no dia a dia o consultório? Os pais, eles participam de tudo, né? Sim. Para um tratamento efetivo com criança, com adolescente, a gente sempre tem que trabalhar em conjunto com a família. Então, por exemplo, o primeiro atendimento é sempre com os pais, onde eu realizo toda uma anamnese, o histórico, a demanda, o que levou esses pais a buscarem, ou a própria escola, que às vezes encaminha, mas os pais quem trazem. Então, sempre buscando mesmo entender o que acontece com aquela família. Trabalho também com a psicoterapia infantil, de adolescente, ou às vezes, dependendo da demanda, uma orientação de pais, uma palestra, um workshop, tem colônia de férias, tem cursos para mães, sempre nesse objetivo que é transformar, impactar positivamente as relações entre pais e filhos. Doutora, recentemente você participou do 3º congresso, sobre crianças e adolescentes da Fundação Abrinq e teve também o privilégio de estar palestrando junto, com um dos maiores palestrantes, filósofos, o Cortella. Como é que foi? Nossa, foi uma honra muito grande. Poder estar nesse congresso da Fundação Abrinq, de fato, foi uma realização pessoal e profissional enorme. A Fundação Abrinq, ela consegue unir essas duas potências, que são a educação e as crianças, e fazer disso, de fato, esse propósito, transformar, impactar. E nesse congresso eu pude ver crianças que, quando crianças, participaram dos projetos, se tornaram adultos profissionais e hoje também dedicam uma parte do tempo a projetos da Fundação. E vamos falar agora um pouquinho sobre a pandemia, que já acabou, mas não acabou tanto assim, E ela deixou sequelas, Como que funciona hoje aqui no consultório? Porque muitas crianças ficaram presas em casa, muitos pais, as crianças saíram da escola, ficaram em casa. Como que funciona isso aqui no dia a dia? Olha, ainda hoje, todos os dias a gente recebe pacientes, vindo aí de sequelas, de consequências dessa pandemia. Das mais diversas possíveis, eu sempre falo que depende muito da idade. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, às vezes desenvolveu uma ecolalia, que é uma questão da fala, por pouco estímulo, máscara, uma fase aí que o visual é muito forte nesse processo. Então, o adolescente, às vezes, que está naquela bomba vital e teve que ficar recluso, como que ele vai lidar agora com essa energia toda? Aí a gente vê os dois tipos, Aquele que não quer parar em casa, não quer saber da escola, e o outro que às vezes continua trancado em casa como se a pandemia ainda não tivesse passado. Não dá para falar sobre isso sem falar do livro, Porque tem tudo a ver, não é isso? Vamos falar um pouquinho, porque o livro já mostra que a gente pode ajudar o nosso adolescente, a nossa criança, a se desconectar das telas. Fala um pouquinho sobre ele, doutora. Isso, o livro está aqui, Desconecte-se, como se conectar com seu filho para ele se desconectar das telas. Bom, esse livro aí veio de quatro insights, vamos chamar assim, diferentes. Veio de uma demanda pessoal, essa pandemia, meus filhos nas telas, aulas nas telas. Veio de uma demanda aqui do consultório, então cada vez mais eu recebia pacientes com instabilidade emocional, irritados, que não conseguiam largar telas, às vezes com diagnósticos de outros transtornos, mas que quando a gente aprofundar era um excesso de telas. Veio também, como reflexo dessa pandemia, que se a gente olhar, a própria pandemia obrigou
com que a gente colocasse os nossos filhos nas telas mais do que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Agora, a parte boa, e que eu conto no livro, é que ao mesmo tempo que as telas, né, elas têm diversos impactos ruins na vida das crianças, dos adolescentes, né, de sedentarismo, instabilidade emocional, irritabilidade, miopia, entre tantos outros, né, eu acho que o impacto mais prejudicial é na relação pais e filhos. Mas o que eu pude perceber e trago aqui é que o contrário também é verdadeiro. Quando a gente investe nessa relação pais e filhos, a gente investe, né, nessa conexão com eles, as telas passam a ser coadjuvantes. Então, não estou dizendo aqui para não limitar o tempo, né, mas isso vai ser cada vez menos necessário se essa relação for uma relação de qualidade, uma conexão real. E agora, como a senhora tem um quadro fixo aqui no nosso programa, né, que todo mundo já sabe, a gente vai falar mais sobre esse livro também, né? Ah, adoraria. E eu acho que temos muito a contribuir aí. Belo trabalho, doutora Alícia. Parabéns.